Senhor Jesus e colocar 100% da nossa vida para Jesus, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Eu gostaria também de falar, né, que nós temos também um grupo de evangelismo aqui na igreja local, temos aulas de evangelismo domingo de manhã às 8h30 da manhã, e nós estudamos temas como cosmovisão, reino nas ruas, apologética, missiologia. E se você quer conhecer, se envolver com o nosso ministério missionário, com o nosso ministério de evangelização, você é nosso convidado, né? Está aberto para toda a igreja. Tem um vídeo de missões também que nós vamos passar, está aí no ponto aí. E de manhã, né, de manhã eu dei uma mensagem, né, a respeito justamente disso, né? Nós devemos se envolver cada dia mais, né, com a obra de Deus, né? Não podemos ficar no comodismo, né? E precisamos, né, levantar e proclamar as virtudes do reino de Deus. Pode passar, irmão.
Amém? Eu queria só falar uma coisinha rápida aqui que me veio na mente agora, depois de tudo que a gente já viu, fez aqui e ouviu. Uma vez, faz alguns anos atrás, talvez mais de 15 anos atrás, eu fui convidado para fazer, eu era marceneiro, não sou mais, né? Eu era marceneiro naval, fabricava móveis de embarcação. Aí uma vez eu fui convidado para fazer um projeto de um barco americano, entendeu? Então foi um projeto bem bacana, legal, e eu fui convidado para encabeçar e montar uma equipe minha para mim construir essa parte da marcenaria, todos os móveis desse barco, né? E era a construção do barco também. Quando foi montada essa empresa, tudo, nós começamos a trabalhar, eu montei uma equipe de 8 amigos meus, né, para trabalhar comigo, ou pessoas que eu já conhecia, que eram também especialistas nesse ramo. E o que aconteceu? Como a gente trabalha muitos anos nessa área, trabalhava, né? E aconteceu que veio muitos amigos meus. Veio pessoas que assim que eu fazia anos que eu não via, que era marceneiro também, perguntou, pô, tem uma vaga aí para mim entrar, entendeu? Era tudo, o salário registrado na carteira, era um salário bom, entendeu? A empresa era boa, né? Aí eu falei, cara, não dá, eu fechei a equipe, minha equipe está fechada já. E veio pessoas de outros que já trabalhavam comigo em outras empresas, falaram assim, cara, não dá, tá fechado, entendeu? Eu já fechei minha equipe, entendeu? Não tenho mais como agregar ninguém. E aí agora eu me lembrei do que a gente está fazendo aqui, mas o reino de Deus, ele está aberto para quem quer trabalhar. O reino de Deus, as portas estão abertas. Você, eu, nós, a igreja do Senhor, precisa se envolver com a obra missionária e com a obra de Deus. E eu gostaria de deixar essa mensagem que passou agora, que eu não está aqui no meu script aqui, mas passou agora na minha mente agora isso, e eu gostaria de deixar essa mensagem para que você também se desperte e para que você também se envolva, porque Deus é que nos capacita. Nenhum de nós temos capacidade para estarmos falando, né, e ensinando a palavra de Deus, mas se nós aceitarmos Jesus, se Jesus estiver no nosso coração, 100% no nosso coração, Ele vai nos impulsionar e o Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca para que nós possamos proclamar, libertar, apregoar a libertação que existe no nome de Jesus e uma vida nova que só Jesus pode dar. Eu gostaria de orar com a igreja, né, que a igreja também estivesse em oração comigo por essa missão, pelos missionários que nós temos também. Oremos. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque é um privilégio a gente estar aqui agora nesse horário, Senhor, para poder cultuar o Teu nome e falar a respeito das Tuas coisas, Senhor, daquilo que Tu tem nos deixado. E nesse momento especial, Senhor, nós lembramos dos nossos missionários, das pessoas que estão trabalhando, dos nossos pastores, entendeu? E eu peço, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nos coloque a unção, tenha ousadia, nos dê capacidade, Senhor, para que nós possamos se envolver com a Tua obra, pregar o Teu Evangelho, que o Senhor Deus possa estar agregando pessoas, Senhor, pessoas aqui, Senhor, que o Senhor Deus possa estar tocando o coração, que o Teu Santo Espírito possa incomodar, Senhor, que o Senhor possa dar visões, sonhos, ó Pai, que o Senhor Deus possa estar agregando, Senhor, cada dia mais pessoas, Senhor, para propagar o Teu Evangelho. Os tempos são difíceis, precisamos redimir nosso tempo, Senhor, precisamos cada dia mais estar perto de Ti, Senhor, e obrigado, porque hoje nós estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria também de orar pelas crianças. As crianças ficaram aqui, né, também para participar também da peça. Olha, eu vou te falar, e as nossas crianças, irmãos, na sexta-feira, da sexta para o sábado, nós passamos a madrugada toda aqui. Eu estou olhando para a igreja, aqui ainda estou vendo as crianças crescer, correr, aqui pular, entendeu? O negócio foi punk mesmo, entendeu? Foi só Jesus mesmo, né? A gente varou, né, a madrugada inteira com as crianças, conversando com ele. 3 horas da manhã, a gente estava com um grupinho aqui, conversando a respeito de ideologia de gênero, conversando o que ela acha da igreja, o que a criança, por que ela se importa, entendeu? As crianças estão todas empolgadas e irmãos, a criança é o futuro da nossa igreja, do nosso ministério, né, e da obra do Senhor, né, pertence realmente às crianças, né, e nós precisamos investir nas crianças, precisamos, sabe, nos dedicar mais, ouvir mais as crianças, porque delas é o reino dos céus, né? Amém? Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Pai, essas crianças maravilhosas para estar conosco, Senhor. O Senhor tem deixado eles aqui para que a gente possa cuidar deles, possa ensinar, através das nossas atitudes, dos nossos atos, Senhor, do nosso amor.
E eu te peço, ó Pai, que cada uma dessas crianças que estão aqui, ó Pai, possam ser grandes pregadores da Tua palavra, sejam homens íntegros, homens, ó Pai, com caráter, ó Pai, com conhecimento da Tua palavra, ó Pai, com a unção do Teu Santo Espírito, ó Pai, porque sendo assim, serão prósperos em tudo que eles fizerem, nas suas profissões, ó Pai, que escolherem, e que o Senhor tem cuidado deles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina a cuidar das nossas crianças, a amar mais, Senhor, a ter mais cuidado com elas. Protege elas, Senhor, protege esta igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Som. Boa noite, amém? Graças e paz, amém, irmãos? Cadê o pessoal do som? Me ajuda no som aí, por nome de Jesus, irmãos. Hoje, para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui com o pastor Nê, né, meu? Pô, pastor, pode vir aqui. E, para a gente é uma honra. Aleluia. Quantos conhecem o pastor Ney aqui? Levanta as mãos. A minoria, né? Para quem não sabe, o pastor Ney é filho do pastor Nilton, né? Eu, quando cheguei no ministério, esse jovem aqui, que ficou bem maior que eu, tinha 10 para os 11 anos de idade, né? Então hoje já é um homem casado, filhos, e para a gente é uma honra, né? A gente vê um garoto, hoje está na frente lá da igreja, lá na sede, né? E tudo isso é para a honra e glória do Senhor, amém, irmãos? Por isso que a gente ora por essas crianças, para que um dia eles estejam aqui também na frente, ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Diga amém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, eu apresento a vida do pastor Nê, da esposa, dos filhos, do seu ministério. O Senhor sabe muito bem, Pai, o que arde no coração dele, por isso, nós entregamos, Pai, toda a sorte de bênção na vida do Teu servo, ele venha a ser usado, Pai, nessa noite, como canal de bênção. Que o Teu reino, Pai, cada dia mais venha a ser manifesto, Pai, sobre a vida dele e dos seus sonhos, Pai. Sonhos que foi o Senhor que deu há um certo tempo atrás e ainda arde no coração dele. Por isso, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, não permita que esse sonho venha a ser frustrado, Pai. Que ele venha tomar posse de todos eles. Tudo isso, Pai, para louvor da Tua glória. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Um prazer estar com vocês nessa noite, e poder compartilhar a palavra do Senhor neste lugar. A igreja de vocês está linda. Que Deus abençoe. Manda um abraço para a nossa igreja lá, Peniel, São Vicente. Que vocês, tenho certeza que alguns de vocês já visitaram lá. Mando um abraço do meu pai também, do pastor Nilton. Que Deus possa abençoar cada um. Em nome de Jesus, é um privilégio estar nessa igreja. Agradeço a igreja pelo convite, os pastores pelo convite. É realmente um prazer. Eu gostaria de compartilhar, além de começar a palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar a respeito um pouquinho do trabalho missionário. Eu comecei a ser, me tornei missionário quando tinha 18 anos de idade. Fui trabalhar no Paraguai. No Paraguai, Deus abriu uma porta ao qual fui convidado para estar numa igreja lá em País de Gales. Não sei se vocês já viram quando tem um vídeo missionário de País de Gales, vocês chegaram a ver alguma vez a igreja, as irmãs que tinham lá. Quando eu tinha 19 anos de idade, 18 para 19, eu fui convidado para ir para País de Gales, sem mais, sem menos. Eu estava em Foz do Iguaçu, num seminário. Eu trabalhava final de semana no Paraguai como missionário, e do nada me convidaram. Alguém me viu lá e me convidaram para ir para País de Gales, e eu fiquei por cerca de um ano trabalhando naquela igreja, servindo na igreja em País de Gales. E a igreja, não sei se com certeza o pastor Mesquita já tenha falado, mas existem alguns lugares no mundo onde foram berços de manifestações poderosas de Deus. E um desses é País de Gales. País de Gales é bem próximo, é dentro do Reino Unido, bem próximo da Inglaterra. Algumas horas, um do lado do outro, são vizinhos. E eu lembro que essa igreja era uma igreja que fez parte dos avivamentos. Foram 4 avivamentos, se não me engano, na história de País de Gales. E em um dos últimos avivamentos, que foi em 1904, eles construíram uma igreja. Essa igreja ao qual nós trabalhamos,
essa igreja era muito cheia, né? Na época, metade do país se converteu, foi uma manifestação poderosa de Deus. E passado esse tempo todo, as igrejas eram muito cheias, e eram igrejas para tudo que é lado. Eu morava numa vila chamada Abetrudur, né? E Abetrudur tinha por volta, junto com uma vila chamada Singenef, que é uma vila de cima, né? Tinham por volta de 25 igrejas, e todas bem cheias, né? E, bem, encurtando a história, quando nos convidaram para trabalhar lá, 2005 para 2006, para trabalhar com jovens, a igreja somente pessoas mais idosas, e não tinha mais jovens na igreja, e Deus colocou um propósito nosso de estar trabalhando com jovens e adolescentes. Na época fizemos um trabalho muito legal, muitos jovens, muitos adolescentes, tinha eu mais alguns brasileiros, um argentino também, se não me engano, tinha outros argentinos que vinham também, e na época o trabalho cresceu tudo. Porventura, depois de um tempo teve problemas, fechou o trabalho, e por volta de 2015, Deus ressurgiu esse desejo no nosso coração. Eu entrei em contato com a igreja lá e descobri que o trabalho com jovens tinha havido fechado, por conta de problemas com brasileiros que tiveram lá. E para a graça de Deus, obrigado, para a graça de Deus, a igreja de lá nos convidou. Eu e minha esposa passamos 6 meses e começamos a implantar o trabalho lá em País de Gales, levando os jovens daqui, né? Então a gente levou alguns jovens do Brasil, líderes de jovens, para estar trabalhando, né? E Deus é muito bom. Deus começou a salvar pessoas, Deus começou a libertar pessoas, né? Jovens. E a semana antes que a pandemia estourou no Brasil, né, nós tínhamos 2 missionárias lá, e essas missionárias, né, a igreja lá ligou: senhora, as missionárias têm que voltar, porque a gente não sabe quando vai abrir o país outra vez, o país vai fechar e vocês precisam tirar daqui. Então, essas missionárias voltaram, mas na época havia um grupo de adolescentes acontecendo, jovens, adolescentes indo para a igreja. E por que eu falo isso? Porque é alguma coisa que o Ministério Peniel está fazendo naquele país, mesmo que o nome daquela igreja não era o nome Peniel, mas Deus havia levantado jovens da nossa igreja para se trabalhar, para abençoar aquela nação, uma nação de avivamento. Hoje você vê uma igreja lá que tem 30 pessoas, 40 pessoas, todas idosas, a maioria idosas. Eu fui pregar quando eu estava lá numa igreja, a igreja é interessante, você não vai entender talvez, mas a igreja tem 100 anos, essa igreja, mais de 100 anos. A parte de trás da igreja são as senhoras, filhas daqueles que participaram do avivamento. E elas, para a igreja não fechar, elas abriram a parte da frente para essa igreja que a gente trabalha, para que a igreja não fechasse. Então tem 2 igrejas, a igreja de trás, que é a igreja de 1904, e a igreja mais atual. Só que a igreja de trás é só senhorinhas, senhorinhas, senhorinhas. A mais nova a mais menininha tinha 80 e pouco, né? E cantava em galês, né? E foi uma coisa, tinham 5, 6 senhoras, mas era a igreja que remanesceu do avivamento, para você ter ideia. E hoje é tudo mais idosos. E quando eu vi aquilo, meu coração, toda vez que eu oro para aquele país, meu coração, ele arde, porque é um país que o evangelho se fechou. Vidas... hoje não tem jovens se convertendo. Eu creio que Deus vai nos levantar outra vez para continuar abençoar aquela nação, para abençoar aquela igreja, para salvar vidas, para fazer alguma coisa especial naquele lugar. Só um outro testemunho sobre isso. Eu lembro que eu passando com a minha esposa em uma das cidades, não lembro agora uma cidade, mas passando em uma das cidades, e nessas cidades havia uma igreja. Você vê o templo, que é um templo de igreja. E aquela igreja ficava lá na rua chamada Rua Peniel, Road Peniel. E nessa Road Peniel tinha essa igreja que havia se fechado. E hoje aquela igreja se tornou uma mesquita, islâmica. E quando eu passei ali, eu falei assim: Deus, misericórdia. E não só isso, você passar lugares, vocês via bares, igrejas que viraram bares, igrejas que viraram baladas, igrejas que viraram lugares sociais, igrejas que viraram casas, igrejas que um dia viveram o avivamento de Deus e hoje não tem mais nada. Eu quero que você possa lembrar nas suas orações de orar para que Deus possa continuar levantando jovens, para que Deus venha avivar. Um dos líderes falou assim: Newton, manda jovens, a gente precisa de jovens. A gente precisa de homens igual vocês, cheios do poder de Deus para alcançar outros jovens aqui. Eles são sedentos. Não somente, esse é um lugar que houve avivamento, meu irmão, um lugar que houve avivamento. E esse é o que meu coração está incomodado nesse tempo. É o que meu coração queima nesse tempo. Porque nós somos uma geração, uma nação onde nós estamos vindo o mover de Deus. Vidas sendo salvas, libertas, igrejas sendo cheias, mas
Eu quero falar que o fogo ele não pode parar de queimar. Seu coração não pode parar de arder. Você não pode parar de ser um missionário do Senhor. Você não pode parar de ser um representante do alto, dos céus, no seu tempo, nesse lugar. Deus tem algo tão específico, tão maravilhoso para fazer contigo. Talvez você não consiga compreender, você não consiga enxergar, mas no lugar que você está, as pessoas que você se relaciona, você é um representante dos céus lá. Você é alguém que leva, você tem a mensagem de vida, você tem a mensagem de poder, você tem a mensagem de transformação. Então, fale. Eu quero começar minha mensagem, pedir para minha esposa trazer meu esboço. Mas glória a Deus. Eu quero falar, a palavra do Senhor fala em Atos 3, a respeito, na verdade vou ler Atos 4, mas eu vou começar em Atos 3, quando a Bíblia fala que começa a haver um mover de Deus em Atos. A igreja do Senhor, ela passa a pregar o Evangelho. Jesus, ele sobe aos céus. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele deixa uma mensagem quando ele está subindo: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem que Jesus deixa. Mas olha, pregai, sejai testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa mensagem que Jesus, quando está subindo, ele fala: sejais as minhas testemunhas. Essas testemunhas quer dizer, sejais os meus mártires, pessoas que vão sofrer para falar do meu amor. Isso fala em Atos 1:8, e logo em seguida você vai ver que, mas olha, ficais em Jerusalém, porque dos céus haverá poder. E a palavra fala que em Atos 2, o que acontece em Atos 2, todo mundo sabe, o povo está reunido, buscando aprender de Deus, orando na igreja, e quando estão clamando para que haja uma manifestação de Deus, fala que o Espírito Santo de Deus, chamado Pentecoste, ele cai sobre a igreja, e a igreja toda é batizada, cheia do Espírito Santo, e eles começam a falar, ali começa um dos maiores moveres missiológicos do mundo, da história do mundo, porque a partir daquele momento, a igreja toda começa a falar em línguas, e fala que o texto, que eles começaram a falar em línguas estranhas, diferentes, línguas que pessoas que estavam passando pela rua conseguiriam ouvir na sua língua materna o que estava sendo falado, e nas suas línguas estavam profetizando a respeito de Jesus, falando a respeito de Jesus. Então as pessoas que passavam ouviam a mensagem de Cristo, e fala que naquele momento milhares foram salvos na pregação depois de Pedro. No dia seguinte, eles estavam tão cheios do poder de Deus, eles saem para andar, e quando eles andam em Jerusalém, falam que eles passam na frente de um templo chamado Templo de Formosa. Quando passam na frente desse templo, havia um homem que 40 anos ele era coxo, ele não andava, ele saiu já coxo do ventre da sua mãe. 40 anos, aquele homem estava lá, e fala que ele estava na frente do templo, todos os dias pedia esmola naquele lugar, e quando passou Pedro e João, ele falou assim: pode me dar alguma esmola? Pode me dar alguma coisa? João olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, vocês conhecem esse texto, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia fala que no mesmo momento ele levanta e começa a caminhar. Imagine, 40 anos sem caminhar, 40 anos, nunca caminhou, e ali ele começa a caminhar, ele começa a andar. Todo mundo conhecia aquele coxo, todo mundo sabia quem ele era ele. Então ele saiu pregando, falando do amor de Jesus. Todo mundo vai para Pedro e João. Pedro e João estão na frente do templo, começaram a pregar, anunciar o evangelho com poder. Meu irmão, o segundo dia de pregação, 5.000 homens, 5.000 pessoas são salvos. Que bênção! O que acontece? O líder do templo sai para fora, porque está na frente do templo, fica incomodado, chama o líder, o sumo sacerdote, chama o sacerdote da época, todo mundo faz um motim contra Pedro e João, porque ele está pregando com muito poder e autoridade. Esse homem, Pedro e João, é lançado na cadeia, porque ele estava anunciando um evangelho que eles não gostavam, que o sumo sacerdote, que os líderes religiosos da época não gostavam. Então, depois de passar uma noite na cadeia, traga esses dois, Pedro e João, a gente quer ouvir o que eles vão falar. Meu irmão, eles começam a pregar a palavra de Jesus, começam a pregar Jesus com poder, com autoridade, com fogo que queimava no coração deles. Era alguma coisa muito, mas muito intenso que eles estavam falando. Era alguma coisa que queimava o coração. As pessoas eram tocadas, eles já sabiam que havia um homem sendo curado. E eu quero ler com você Atos 4:13.
Atos 4,13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, perceberam que esses homens eram comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, aqueles homens, a mensagem deles era tão poderosa, era uma mensagem do Espírito Santo, era uma mensagem tão viva, mas aqueles homens só poderiam falar: esses homens estiveram com Jesus, o Jesus que foi crucificado. Eles estavam tão cheios de Deus, que aquilo aqui estavam falando queimava, ardia. Escute uma coisa: será que você já esteve com Jesus? Será que você já esteve com Jesus? Será que você já teve um encontro que rasgou o seu coração? O fato de estar com Jesus, ele fala muito a respeito da sua vida, ele fala muito a respeito da pessoa que você é. Estar com Jesus, ele fala a respeito de quem você é, como você caminha, como você fala, o que você se expressa, o que você pensa, o que você fala sobre as coisas, qual a sua forma de andar, a forma de pensar, a sua forma de tratar as pessoas. Quando você anda com Jesus, as pessoas conseguem notar que você andou com Jesus. As pessoas conseguem enxergar que você não é somente um crente de carteirinha, ou um crente de Instagram, um crente de Facebook, ou um crente de colocar um colante na porta do seu carro. As pessoas conseguem enxergar que a sua camisa que você fala, Jesus te ama, ela é somente uma camisa, mas a sua forma de agir, a sua forma de tratar pessoas, ela fala a respeito de alguém que caminha com Jesus. Quando eu caminho com Jesus, quando eu ando com Jesus, é totalmente diferente. Pedro e João era claro que esses homens eram simples, eram galileus, eram pescadores, eram homens pobres, tinham sotaque de galileus. Era notório que esses homens eram homens totalmente simples, eram homens que o texto fala que quando o sumo sacerdote olha para eles, Anás, ele fala assim: olha, esses homens são homens sem instrução. Em outros textos vai falar assim, escolaridade. Aqueles homens eram homens que não tinham estudos, mas eles não eram homens cultos, mas aqueles homens, eles eram homens ordinários, mas sabe, aqueles homens eram cheios de autoridade, uma autoridade que somente vem de Deus. Não é autoridade que vem humano, não é uma sabedoria que vem do homem, onde nós conseguimos conquistar, mas é algo que somente vem de Deus. Aqueles homens não conseguiam compreender. Aqueles homens que eram o sumo sacerdote, eles não conseguiam compreender como esses homens galileus, pescadores, como esses homens que falam com esse sotaque, como esses homens simples, conseguem pregar e falar desse jeito. Sabe, homem e mulher que andam com Jesus, eles não são como os outros. Aquele que anda com Jesus, ele não é igual àqueles que andam com Jesus. Você que anda com Jesus, você é diferente do mundo. Você não é igual ao mundo. Você não pensa igual ao mundo. A Bíblia fala que nós somos pequenos cristos. Nós somos cristãos, que a tradução é pequenos cristos. Quer dizer que na onde eu vou, eu sou o pequeno Cristo. Eu sou alguém que representa o reino, que representa o alto nessa terra. Eu sou aquele que caminha com ele. Quando eu caminho com ele, meu irmão, a minha vida é diferente. O coração dos que andam com Deus não age pelas paixões do mundo. Quando eu ando com Jesus, o meu coração não deseja as coisas do mundo. Quando eu ando com Jesus, eu não tenho paixão pelas coisas do mundo. Quando eu ando com Jesus, eu não amo o que está no mundo. Sabe uma coisa? O que tem no mundo são coisas interessantes. São coisas que nossa carne gosta. São coisas que, vamos falar, boas para a nossa carne. Mas cabe, quando você olha para Jesus, você fala assim, você vê, é boa para a minha carne, mas para o meu espírito não é bom. Se eu ando com Jesus, a minha carne, meu espírito não tem prazer nisso. Quando eu ando com Jesus, o meu espírito não tem prazer nas coisas do mundo terrenas. Nossos olhos brilham, mas para quem ama Jesus, ele não tem desejo. Ele não tem desejo das coisas da carne. O encontro com Jesus e andar com Ele rompe todo o padrão.
natural, caído que o homem vive. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos pessoas mais sujas, pecadoras, escravos do pecado, pessoas que eram escravas da maldade, da mentira, da ganância. Mas quando Jesus ele entra na sua vida e você passa a conviver com Ele, meu irmão, a sua vida é totalmente mudada. Você é completamente transformado à imagem e à glória dEle. Quando você, aqueles que são casados, estava falando com o pastor, 38 anos casado, se não estiver errado, né? Tá certo ele? Tá bom o número, pastor. Vai que errou e chega em casa lá, né? 38 anos casados. Tenho certeza que eram um pouco diferentes quando casaram, né? Um do outro, porque nós somos diferentes. Quando você casa, você é entre duas pessoas diferentes, mas quando você passa a viver junto, vocês começam a parecer um com o outro. Nós passamos a se parecer com o seu cônjuge, um cara com a sua esposa, você com a sua esposa, você com o seu marido. Vocês começam a se parecer, isso se chama caminhar junto, ser lapidado pelo outro, ter aparência. Algumas pessoas falam que vocês se tornam até parecidos fisicamente. Falam para o meu pai e para minha mãe, algumas pessoas assim, será que vocês são familiares? Porque vocês são parecidos. Meu pai e minha mãe se casaram há 40 anos. Vocês são parecidos, vocês são familiares, são parecidos, porque caminham juntos. Aquele que anda com Jesus, ele começa a ter a imagem e a glória dele. Ele começa a ser transformado à glória dele. Aquilo que Jesus ensina aqui, nos afasta dele. Você já não tem mais prazer dessas coisas, porque essas coisas nos afastam de Deus. É impossível alguém encontrar Jesus, desfrutar da sua presença e não ter a vida e tudo em volta transformado. Porque quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida, as coisas em volta de mim, elas são transformadas. As coisas são transformadas, você tem prazer. As coisas, Deus começa a transformar, Deus começa a curar. Os sacerdotes, eles não conseguiam compreender o que os discípulos estavam pregando, porque ali eram homens, eram pescadores, eram homens simples anunciando o Evangelho. Eram homens que tinham sido capacitados por Deus, sem talvez ter conhecimento de escolaridade. Sabe que uma das coisas mais lindas que mostra a veracidade bíblica é porque Deus, Ele põe homens simples para escrever a Bíblia, para continuar anunciando a Bíblia, a palavra de Deus. Se Deus quisesse, talvez se você falasse, não, como uma palavra, como uma mensagem da cruz, consegue ser tão relevante e tão poderosa durante 2000 anos. A coisa mais incrível é que Deus põe pescadores, Deus põe pessoas simples, sem escolaridade, põe pessoas, talvez são que as pessoas rejeitam para anunciar essa palavra. Se fosse uma mensagem criada, seria doutores, seria professores para escrever a Bíblia, mas sabe quem Deus usa? Pessoas simples, pessoas que seu coração está ardendo para caminhar com Jesus. Meu irmão, Deus, Ele usa pessoas que querem andar com Ele. Você pode ter baixa escolaridade, você pode ter a mais alta escolaridade, você pode ser simples ou você pode ser alguém rico, indiferente. Se você deseja caminhar com Ele, meu irmão, o seu coração vai começar a arder e vai começar a queimar por Ele. Os seus lábios vão se incomodar por anunciar esse evangelho tão poderoso. Sabe, João e Pedro, seus lábios ardiam. Eles ardiam. Tanto que quando termina aquele momento, ele é solto. Eles são soltos. O sumo sacerdote Anás chama ele e fala assim: escute, nós vamos te soltar, mas não anuncie mais esse evangelho. Pedro e João falam assim: o que é melhor? Obedecer a você ou obedecer a Deus? Mesmo que vocês me prendam, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Eu vou continuar a anunciar a palavra de Deus. Pedro e João são dispersos ali, mas sabe, eles já avisam, nós vamos continuar. Nós vamos continuar a anunciar, porque não pode, o fogo não pode conter. Meu irmão, andar com Jesus é como ter um encontro. Ter um encontro com Jesus é como ter uma estampa, um selo na sua vida. Um selo que é impossível de ser falsificado. Não se falsifica alguém que caminha com Deus.
a sua caminhada, a sua forma de pensar, a sua forma de falar. Um filho de Deus, um discípulo do Senhor, ele deve ser inconfundível. De longe as pessoas conseguem ver que nós somos dele. Os seus lábios falam palavras de vida. Eu lembro que eu era novo, tinha 16 anos de idade. A primeira vez que eu fui pregar nos jovens da igreja, preguei sobre filho pródigo. Eu chamei alguns amigos, eu trabalhava no banco na Caixa Econômica, eu era estagiário lá. E eu chamei algumas pessoas, chamei uma moça que trabalhava comigo, tinha minha idade, um pouco mais velha, e ela não conseguiu ir. No outro dia ela perguntou: Newton, como foi a sua pregação? Né? Eu comecei a compartilhar. Quando eu comecei a compartilhar Jesus, comecei a compartilhar a mensagem que eu preguei, aquela menina começou a chorar, no meio do balcão, no meio do banco. Começou a chorar. E eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Eu fiquei sem jeito. Eu estava no meio do banco, Banco de São Vicente. Se vocês conhecem a Caixa Econômica de São Vicente, gente, aquilo é um caos. E ela estava lá em cima chorando, no meio do banco. Por que está chorando? Não sei que eu estou chorando. Eu não sei porque eu estou chorando. Você está me falando essas coisas e meu coração está queimando. Você está me falando isso. Eu quero chorar, porque você está falando, tem alguma coisa que está falando que está ardendo dentro de mim. Quando eu caminho com Jesus, quando nós caminhamos com Jesus, você tem uma mensagem de vida. Você tem uma mensagem de esperança. Mas pastor, eu não sei. Escute, tem alguém do seu lado agora, não aqui nem na igreja, mas lá fora, que está desejoso de ouvir uma palavra de esperança. Tem alguém que está precisando ouvir o que está dentro do seu coração. Mas, meu irmão, se você não caminha com Jesus, você não tem uma palavra de vida. Se você não caminha com Jesus, você talvez não vai ter uma palavra de esperança. Mas, meu irmão, Ele está disponível, a sua presença está disponível. O seu relacionamento é disponível para nós como igreja. O seu relacionamento é aberto para todos. Aquele que anda com Deus, que anda com Jesus, os frutos do Espírito Santo, eles começam a ser produzidos. Você já não tem mais prazer da carne. A Bíblia fala em Gálatas 5, existe um grande conflito. As obras da carne e os frutos do Espírito. Onde a carne e o Espírito, o tempo todo, eles estão um brigando com o outro. Mas escute, se você caminha com Jesus, se o seu relacionamento é com Jesus, os frutos do Espírito Santo, eles são produzidos na sua vida. O amor, a paz, a longanimidade, domínio próprio, fé, fidelidade. Ah, pastor, eu não consigo, sabe? Se eu estou conectado na videira que é Cristo, meu irmão, você está produzindo vida. Quando eu produzo vida, as pessoas vêm se alimentar, as pessoas vêm se alimentar em você. Você faz parte da videira. Você está conectado na videira que é Cristo. E você deve frutificar, você deve dar frutos que glorifiquem o nome do Pai. Sabe, se você colocar sua mão sobre o fogo e você não a queimar, é porque o fogo é de mentira. É impossível andar com Jesus. É impossível andar com Jesus e não ter a minha vida queimada por Ele, transformada por Ele. É impossível eu falar que eu sirvo a Jesus e não deixar Ele mudar e curar a minha vida. Todos nós somos seres pecadores, falhos, sujos, imundos, porque nós estamos distantes de Deus. Nós fazemos parte de uma essência de Adão e Eva, onde é uma linhagem caída. Nós fazemos parte disso. Mas a palavra do Senhor fala que nós somos, quando o Senhor nos compra, nós fomos comprados pelo alto preço de sangue. E por esse preço, meu irmão, nós somos transformados pela sua presença, pelo seu poder, pela sua imagem. Mas sabe, nós precisamos todo dia correr aos pés de Jesus, clamar misericórdia,
Porque de vez em quando a carne tenta dominar. Mas, meu irmão, escute uma coisa: se você caminha com Jesus, você começa a ter tudo mudado. Lucas 24 fala sobre Jesus, depois que ele ressuscita, ele é morto, ele ressuscita, ele desaparece. Aquele texto que o corpo de Jesus desaparece. E quando fala que ele está indo, tem 2 discípulos indo sentido ao caminho de Emaús. Esses 2 discípulos discutiam, conversavam a respeito da ressurreição, ou do desaparecimento de Jesus, que era o caso naquele momento. O desaparecimento do corpo de Jesus. Eles conversavam sobre o assunto, e do nada Jesus chega, mas a Bíblia fala que ele estava em um corpo glorificado, e aqueles discípulos não conseguiam reconhecer a fisionomia, quem era Jesus. E eles passam a conversar, e eles passam a descer o caminho conversando com Jesus. Jesus passa a tarde conversando com eles. Eles entram, conversam, chamam Jesus para entrar na casa e fazem uma refeição. Eles não pedem para Jesus ir embora porque estava muito bom, muito bom. E fala que quando eles fazem uma oração para comer, fala que Jesus se revela, Jesus aparece. Naquele momento os discípulos falam assim, Lucas 24:32, perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a respeito do caminho e nos expunha as escrituras? Eles estavam dizendo: o seu coração não ardia, o seu coração não queimava quando você estava falando com ele. Quando eu caminho com ele, quando eu caminho com o Senhor, meu coração ele queima. Ele queima. Estar na casa do Senhor, adorar o Senhor, faz o meu coração queimar. Ouvir uma mensagem da palavra de Deus faz o meu coração queimar. Ir na célula faz o meu coração queimar. Ter um tempo de oração, isso deve fazer o meu coração queimar. Porque eu estou me relacionando com Ele, porque eu estou tendo tempo com Ele. Isso muda tudo sobre nós. Isso muda tudo sobre quem nós somos. Estar na presença de Deus deveria ser o lugar favorito para nós estarmos. Sabe, meu irmão, eu cresci na igreja, sou filho do pastor, vocês sabem. Eu nunca fui numa balada. Então, perguntar: Nê, você teve vontade de ir para balada algum dia? Eu vou te falar: não, nunca tive vontade de ir para uma balada. Eu nunca fui santo, não continuo sendo. Minha esposa está aqui. De vez em quando, né, ela briga um pouquinho comigo, né? Só um pouquinho, né? Eu não sou santo. Tenho tentações. Muitas vezes o diabo tenta me tentar para que eu caia. Muitas vezes eu peco. Muitas vezes eu tenho vontade de bater em alguém no meio da rua. Muitas vezes eu tenho vontade de xingar algumas pessoas. Mas porque eu sou carne. Mas escute, eu passei minha vida toda servindo a Deus. Eu poderia estar em vários outros lugares, mas sabe um dos lugares que eu mais desejo estar? É na casa do Senhor. É servindo a Deus. Ah, pastor, você gosta porque você é pastor. Eu quero te falar uma coisa, talvez vai te escandalizar. Eu adoro, o que eu mais gosto é quando eu vou na igreja, eu fico naquele banco, ninguém fala comigo, eu só fico adorando a Deus. Eu não preciso pegar o microfone, eu não preciso falar. Eu só posso adorar o Senhor, ouvir a mensagem. Eu vou te falar que é o dia mais feliz que eu tenho. É porque eu posso estar perto dEle, porque eu posso ouvir Ele. Seu coração deve queimar por Ele, meu irmão. O seu coração deve arder. Eu quero te falar uma coisa. A Bíblia fala sobre 10 reis. Na história de Israel e Judá, 10 reis que caminharam com Deus. E na história, você vai ver de Israel e Judá. Israel praticamente teve todos os reis que não andaram com Deus. Israel, o reinado de Israel foi terrível. Matança, destruição. Foram dominados e tiveram idolatrias. Coisas terríveis aconteceram em Israel. Mas em Judá teve alguns reis bons. Como eu falei, de Israel e Judá tiveram 10 reis bons. Quando os dois, Israel e Judá, estavam juntos. E o tempo que os reis bons caminhavam, eles não eram bons porque eles eram bons, mas porque eles caminharam com Jesus. Eles serviam a Deus. Sabe o que acontecia? Fala que o povo todo era abençoado. Havia bênção. Deus prosperava, Deus cuidava, Deus abençoava. Não existia ninguém que dominava sobre eles. Não existia pestes,
Sabe, quando o rei bom dominava sobre aquele lugar, quando havia um rei que andava com Deus, todo o povo abençoado. Escute, meu irmão, quando você anda com Deus, as pessoas em volta de você vão ser abençoadas. Quando você anda com Deus, as pessoas próximo de você são abençoadas, porque você tem a mensagem viva, porque você está andando com Deus. Você é um missionário na onde você está. Você é um missionário indo para a sua escola, indo para a sua universidade. Você é um missionário indo para o seu trabalho, na sua empresa, no banco. Se você é um professor, você é um missionário lá na escola. Se você é uma dona de casa, você é uma missionária, você é uma pastora na sua casa. Se você como é pedreiro, você é um missionário no meio dos outros pedreiros. Escute, se você caminha com Jesus, todos em volta de você vão ser abençoados, porque você tem uma mensagem viva. Lembra da samaritana? A mulher samaritana, ela chega a Jesus, ela pede água. Eu quero água, me dá água. Jesus fala assim, Jesus chega, a mulher samaritana, fala, me dá água, Jesus. Jesus fala, me dá água. Aquela mulher fala aquela história que você sabe, aquela história toda, No final, Jesus fala assim, eu posso te dar uma água viva. Aquela mulher assim, mas como assim? Que água viva? É água que você bebe. É água que você bebe, você não terá sede. E Jesus continua depois falando assim, olha, quando você bebe essa água, do seu interior fluirão rios de água vivas. Você não somente vai estar bebendo dessa água, mas agora escute, você vai estar dando essa água para outras pessoas, água viva. Quando você caminha com Jesus, você tem essa mensagem viva para dar para outros. Seja um homem de Deus onde você está, seja uma mulher de Deus, seja representando Jesus onde você está. Não seja uma péssima influência, porque você está levando a mensagem da cruz. Não seja um patrão ruim, não seja um patrão mau, seja um patrão onde você fale do amor de Jesus. Não seja uma professora ruim, não seja um estudante, péssimo estudante, seja um estudante onde você leva a mensagem. Hoje me fez lembrar, hoje pela manhã, quando eu pregava para os adolescentes, quando eu estava na escola, tinha 16 a 17 anos, eu comecei a fazer uma célula na hora no meio na hora do intervalo. Eu levava um violão e começava a tocar. A Maressa, casada com o Juninho, ela ia na escola, na mesma época que a minha época, então ela também vinha a nossa célula. As pessoas todas começaram a querer ouvir o que estava acontecendo na hora da célula, porque nós tínhamos uma mensagem, nós caminhávamos com Jesus, nós estávamos com Ele. A gente só queria que as pessoas em volta de nós ouvissem o que nós tínhamos para falar. Como eu falei, tem pessoas em volta de você que também precisam, querem também ter um relacionamento com Ele. Eu quero chegar indo para o final. Sabe, irmão, é possível você frequentar a igreja e você nunca andar com Jesus. É possível você estar próximo de Jesus e você nunca ter andado com Ele. A Bíblia fala sobre 12 discípulos, 11 discípulos, eles andaram e tiveram sua vida mudada por Jesus. Mas houve um homem chamado Judas Iscariote. Judas Iscariotes, ele era um homem de confiança de Jesus. Sabe aquele homem que tomava conta da oferta, o homem que tomava conta das finanças de Jesus, do ministério de Jesus financeiro? Era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele foi o homem que traiu Jesus. Mas sabe o interessante? Que Judas, ele tomava café com Jesus, ele almoçava com Jesus, ele jantava com Jesus. Judas, ele viajava com Jesus. Judas, ele ouvia todas as pregações de Jesus. Meu irmão, imagina ouvir uma pregação de Jesus ao vivo, a live. Perfeito, devia ser. Jesus estava orando, ele estava do lado. As curas, os milagres, ele via tudo. Mas sabe, ele passou 3 anos e meio do lado de Jesus, mas nunca teve a sua vida mudada por Jesus. É possível ficar dentro da igreja e não ter um encontro com Jesus. É possível saber tudo sobre Deus, mas não deixar Deus tocar no meu coração. A Bíblia fala que quando Davi, ele
a arca de Deus é levada na época de Samuel, de Eli, quando ele é sacerdote. A arca é levada, uma grande tragédia acontece, e a arca fica distante de 20 a 40 anos de toda Israel. E a arca fica na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab fica cuidando todo esse tempo da arca, de 20 a 40 anos. Esse homem tinha 2 filhos, Aió e Uzá. Esses homens eram filhos de Abinadab. Eles passavam a vida toda ouvindo aquilo que a arca fazia, os milagres da arca. Eles sabiam tudo da presença de Deus. Eles sabiam tudo que aquela arca tinha poder, os milagres da arca, que a arca representava a presença de Deus naquela época. Sabia tudo sobre aquela arca. A arca com certeza ficava no meio da sala. Opa, quase caí. Quando eles entravam, os filhos, Uzá e Aiô, olhavam aquela arca e assim, nossa, essa é aquela arca que entrava no meio da guerra e ganhava as batalhas. Olha, é essa arca que a presença de Deus é revelada quando chega essa arca. Olha, é essa arca quando chega nos lugares, tem milagres, tem cura, tem prosperidade. Sabiam todas as histórias. Mas sabe, certa vez quando a arca está sendo levada com Davi para Jerusalém, fala que eles põem aquela arca nos carroços de bois. E quem vai na frente, olhando a arca? Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. E fala que no meio do tempo, uma pedra entrou no caminho da carroça e os bois tropeçam. E a arca, faz que vai cair. E Uzá coloca as suas mãos. Sabe, existia um detalhe. A arca nunca podia ser tocada por alguém normal. Aquele homem, aquele rapaz chamado Uzá, ele ficou o tempo todo próximo da arca. E ele não sabia nada sobre a arca. É possível a gente passar a nossa vida toda, talvez dentro da igreja, 20, 30, 40 anos, e nunca ter um encontro com o Senhor, com a sua presença. Meu irmão, como isso acontece? Como isso pode acontecer? Isso pode acontecer se eu não pedir e não clamar a misericórdia de Deus na minha vida. Isso pode acontecer se eu não chorar a cada culto que eu entrar aqui pedindo perdão pelos meus pecados, clamando, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu jeito de pensar. Meu irmão, a presença de Deus, ela é disponível a todos nós. Não exista uma pessoa que entrou pela essa porta a primeira vez que não possa tocar nas vestes de Jesus e Jesus curar ele. Não exista. Mas se eu não for lá, eu vou assim, eu vou tocar, mas eu vou deixar o meu passado para trás. Eu vou tocar nas suas vestes e eu quero ser igual a ele. Quando aquela pessoa está próximo de Jesus, como Moisés, ele sobe ao monte lá, e agora estou pregando demais a palavra, acho que tem que parar, né? Mas quando Moisés ele vai ao Monte Sinai, ele tem uma revelação de Deus. Ele passa 40 dias no Monte Sinai junto à presença de Deus. Quando ele desce do Monte Sinai, ele desce com as tábuas das 10 leis, os 10 mandamentos. Quando ele desce, ele passa 40 dias em jejum e oração junto à presença de Deus. Quando ele desce, fala que o seu rosto está brilhando porque ele esteve com Jesus. Meu irmão, fala que tiveram que colocar um véu na frente da sua cara, do seu rosto, para conversar com ele, porque ele brilhava a glória de Deus. Quando você caminha com Deus, meu irmão, seu coração ele começa a arder, começa a brilhar. Você se torna uma pessoa totalmente diferente, se você quiser deixar o seu pecado para trás. Quando Jesus ele entra em você, você se torna uma pessoa totalmente diferente. Você tem uma mensagem viva, você tem uma mensagem de poder. Você tem algo de Deus para o seu tempo, para a sua família, para os seus familiares. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Sabe, irmão, ainda assim, nós temos essa oportunidade de viver na presença de Deus. Mas muitas vezes, nós negamos essa oportunidade.